eu tô com dor na barriga. Essa dor não me engana. Ela está aqui, é verdade. E aí, quando a gente fala em verdade humana não verificável, o que nós estamos falando? Já não é dessa verdade fática, a verdade do fato. Estamos agora falando da verdade interior, da verdade subjetiva, da verdade que nos inspira. Bom, mas então o que é a verdade? Tá, tem um monte de filósofos, tem um monte de gente para perder horas a fio falando sobre isso. Especialmente se é alguém que é pago para ficar gerando falas, gerando textos em cima da ideia da verdade. Mas se a gente for para algo que seja de ordem prática e imediata, nós temos o seguinte: a verdade é aquilo que não nos engana. Dor na barriga. Eu tô com dor na barriga. Essa dor não me engana. Ela está aqui, é verdade. A angústia que eu sinto aqui dentro, a ansiedade que eu sinto aqui dentro, ela não me engana. Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal Veredas Treinamento, que versa sobre bem-estar psicológico, mindfulness e qualidade de vida. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o verdadeiro, a verdade, né? A ideia da verdade. E como é que a ideia da verdade pode contribuir para o nosso bem-estar psicológico e emocional. Antes da gente entrar propriamente nesse assunto, eu vou lembrar aqui da importância da sua participação com a gente aqui. Então você pode curtir, você pode compartilhar, você pode comentar. Você já, logo na saída do vídeo, isso pode ser feito. Pelo menos um like, uma curtição, porque isso nos ajuda a alavancar o nosso conteúdo num ambiente onde até 40% das pessoas assistem os vídeos e não dão nenhum sinal de vida, não clicam, nada, e o algoritmo do YouTube não reconhece essa visualização. Então você tem aí 40% das visualizações às vezes estão indo embora. Então, diferentemente da televisão clássica, você é um assinante, você pagou a TV por assinatura, ou você ainda do tempo igual ao meu, que você era simplesmente era aberto por antena, você não pagava nada, né? Tudo era o patrocinador. Nas redes sociais, os canais do YouTube, eles são reconhecidos pela interatividade que tem. Então, se você puder dar uma dessas manifestações, e ainda mais, você tem aí, aparece no decorrer do nosso vídeo, vai aparecendo uma chave Pix e um QR Code, que são duas formas que você pode contribuir financeiramente se você gosta do nosso conteúdo, se você acha que vale a pena que ele seja replicado, você pode colaborar com a gente por essas duas ferramentas. Lembrando que as contribuições que ultrapassam R$80 farão jus, terão direito a um e-book, um livro eletrônico nosso com 5 estratégias para lidar com o estresse, tá? Isto colocado, hoje nós então vamos gastar nosso tempo aí, vamos usar o nosso tempo, melhor dizendo, falando um pouco sobre a verdade e o verdadeiro. Quando a gente fala em verdades, você tem aquela coisa antiga, né? A verdade, o belo, o bom, está sempre dentro de uma das categorias de virtude que nós vemos desde a antiguidade grega, passando pela Idade Média, passando pelos ensinos do cristianismo e das demais religiões, e nós temos a verdade. Agora, é importante recortar aqui que a verdade não é que a gente trata aqui, não é a verdade no sentido convencional, usual, cotidiano da rua. A verdade que a gente usa aqui não é a verdade do fato. Então, por exemplo, é verdade que o Paulinho caiu com o carro no rio? Sim, é verdade, é fato. Ou seja, é fato que ele caiu no rio, portanto, o boato que você escutou é verdadeiro. Então, a verdade não se refere ao fato. A verdade se refere ao que é dito sobre o fato.
se o fato existe, se o fato não existe, se o fato se deu daquela maneira ou foi de outra, e de que formas é possível mudar substancialmente a característica do fato. É nisto que mora o efeito da verdade, né? Aí você tem até na filosofia, você tem lá os tais níveis apofânticos, no nível de veracidade de afirmações, que é um tema extremamente complicado, mas que a gente só cita porque é uma coisa que nos detém em muito. Veja, a verdade é aquilo que você tem quando você tem um político que durante a campanha ele fala coisas que depois ele absolutamente não cumpre durante o mandato. Então, por exemplo, você tem às vezes, nós já tivemos isso no Brasil, candidato, um político, ele é candidato a um determinado cargo, ele promete determinados benefícios sociais, daí no exercício da gestão ele corta esses benefícios. Exatamente o que ele ameaçava que o outro faria, o outro, a outra, o adversário faria. Então, nós acompanhamos de um ponto de vista da nossa macropolítica mundial e nacional brasileira a deterioração, a putrefação da verdade. Então não importa, eu fiz, eu não fiz, fez. Nós temos que acabar com tal coisa, nós temos que acabar com o tamanduá-bandeira. Num outro pronunciamento, a pessoa vai falar assim: o tamanduá-bandeira é a coisa mais importante que nós temos na nossa fauna. Está falando o quê? Nada. Fala performática. É o aviltamento, a última consequência da verdade. E isso é nocivo? Isso é nocivo. Isso é tóxico. No macromundo da mídia maior, até o micromundo das nossas relações interpessoais. Então, assim, na verdade, a verdade, então, serve muito mais como um princípio que norteia o nosso funcionamento, um princípio ético, muito mais, algo que norteia o nosso funcionamento, orienta. E a verdade, essencialmente a verdade humana, ela não é verificável. Então, e aí quando a gente fala em verdade humana não verificável, o que nós estamos falando? Já não é dessa verdade fática, a verdade do fato. Estamos agora falando da verdade interior, da verdade subjetiva, da verdade que nos inspira. Bom, mas então o que é a verdade? Tá, tem um monte de filósofos, tem um monte de gente para perder horas a fio falando sobre isso. Especialmente se é alguém que é pago para ficar gerando falas, gerando textos em cima da ideia da verdade. Mas se a gente for para algo que seja de ordem prática e imediata, nós temos o seguinte: a verdade é aquilo que não nos engana. Então, dor na barriga. Eu estou com dor na barriga. Essa dor não me engana. Ela está aqui. É verdade. A angústia que eu sinto aqui dentro, a ansiedade que eu sinto aqui dentro, ela não me engana. Eu estou sentindo, eu estou angustiado. Eu estou angustiado, não me engano com isso. A angústia é o afeto que não engana. Mas nenhum afeto, na verdade, engana. O que engana é a interpretação que nós damos a esse afeto. A gente já vai chegar lá. O que nos engana, portanto, é a interpretação que a gente dá à nossa experiência sensorial. Então, vamos dizer que eu estou abatido. Estou com um sentimento de muita tristeza. Eu olho para qualquer lado, eu olho para qualquer coisa, eu sinto muita pena. Eu sinto pena, eu lamento pela sorte do meu amigo. Não está acontecendo nada com o meu amigo. Está acontecendo nada, tá bem. Mas eu lamento a sorte dele, de que ele está num mundo onde ele pode experimentar uma série de coisas ruins e blá, 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 blá. Eu vou tendo
experiência melancólica, ou então uma experiência nostálgica. Eu estou aqui achando que era muito bom de um jeito anterior, e agora estou vivendo miseravelmente. Então, estas experiências, esses afetos, eles não nos enganam. O que pode nos enganar é a interpretação que nós damos disso. Então eu posso dizer assim, hoje eu estou triste, eu estou chateado, eu estou com pena do meu amigo, não sei o que, blá, porque isso, aquilo, outro, frequentemente eu vou remeter a alguma coisa da minha história, frequentemente eu vou me remeter a alguma coisa que aconteceu entre eu e ele, ou alguma coisa que eu vi acontecer com ele. Não existe fim para as conjecturas. Como diz meu filho falou para mim recentemente, pai, você pensa demais. Porque assim, eu tenho realmente uma tendência muitas vezes a recobrir, de tentar entender, de tentar perceber adequadamente aquilo que eu constato, né? Na atitude dos outros, no gesto, na mímica facial, e você vai tendo uma série de coisas. Existe até uma coisa chamada teoria da mente, Theory of Mind, que é um trabalho desenvolvido por um grupo de língua inglesa que procura medir o quanto você consegue ler emoções e experiências, agrados e desagrados na outra pessoa, a partir de gestos, atitudes, mímica facial e tudo. Porque a interpretação engana muito. Veja bem, eu estou na minha casa, a minha esposa e meu marido chegam de cara feia. Uma cara feia, né? Aquela cara que você só vê em casa mesmo. Cara feia. Aí você pode começar a interpretar. O fato é que a cara é feia. Mas você pode construir interpretações até mesmo delirantes. Aliás, o delírio começa exatamente, a atividade delirante da psicopatologia, não o delírio das tradições. Eu estou falando aqui do delírio psicopatológico, do delírio clínico. O delírio começa na interpretação equivocada. E aí você vai tendo um acúmulo de interpretações equivocadas e você vai tendo um desencadeamento delirante. Isso é da prática clínica psiquiátrica. Isto por quê? Porque a interpretação é da ordem do pensamento. Então, novamente, minha esposa, meu marido, meu namorado, minha namorada, tá com a cara amarrada ali, tá fazendo tromba. Que, diga-se de passagem, não é agradável, né? É difícil, é muito complicado você ficar lado a lado com uma pessoa carrancuda. Mas aí você fala, tá bravo comigo, tá bravo, deve estar chateado por causa dele, tá com dor, né? Tá deprimido, tá não sei o que, não sei o que. Seja lá o que for, a interpretação que eu uso para entender o que está acontecendo, ela é da ordem da abstração. É uma abstração que eu faço. Portanto, é abstrato. Agora, a constatação da mímica desfavorável da pessoa não é, né? Cara feia é concreta. Tom de voz ruim é concreto. Desatenção ao que a outra pessoa está falando é concreto. Olhar mais, olhar menos nos olhos é concreto. Eu estava lendo recentemente, vendo um vídeo, na verdade, que parece que para a cultura japonesa, você escancarar muito, ficar olhando muito fixamente para os olhos é deselegante no japonês. Para nós aqui da América do Sul também, né? Mas parece que o japonês é mais sensível a isso. O tempo de olhar no olho é menor para causar um desconforto. Então, claro que isso tudo é nuançado com a cultura. Mas que seja no Japão ou seja no Brasil, uma pessoa que tende a olhar fixamente, de uma maneira exagerada no olho dos outros, é algo concreto, não é algo
não é algo fictício ou abstrato, né? Então, também no Mindfulness, quando você está lá e está sendo convidado, né, você está praticando, não siga o pensamento, o cursivo, não siga o pensamento conceitual. A ideia precisamente é exatamente não se perca em abstrações, fique com a experiência concreta, sensorial do presente momento. Desde há muito tempo que se diz assim: o chão é a minha garantia, porque o chão é a concretude da experiência corpórea, da experiência orgânica. O organismo não abstrai, o corpo abstrai, o corpo é abstrato, o organismo nunca. Então, nesse sentido, é um segundo motor do mindfulness e do bem-estar, é precisamente o efeito verdade. É realmente quando eu estou em contato com coisas que verdadeiramente me mobilizam. E o primeiro ponto, claramente mobilizador, o tempo zero, o ponto de partida é a ideia da verdade da minha presença, e a garantia da minha presença é o meu organismo. O resto é abstração. Caso você tenha gostado desse conteúdo, nós vamos ter outros ainda, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre outras categorias de virtude que a gente desenvolve no Mindfulness, sem com isso estarmos criando uma doutrina algo maniqueísta ou de listas, bulas estoicas de virtudes. A gente está simplesmente trabalhando como o belo e o verdadeiro são essenciais dentro do bem-estar psicológico, do bem-estar subjetivo e da experiência do mindfulness, que nada mais é do que uma estratégia de potencialização dessas coisas na nossa vida. Tá? Se você gostou, muito obrigado por ter vindo até aqui com a gente. Se você gostou do conteúdo, se você curtiu, por favor, ainda é tempo de dar os 3 Cs, ainda é tempo de participar junto conosco na construção desse trabalho. É isso aí, um forte abraço, até a próxima.